A criação do mundo, segundo a Bíblia, foi uma obra de Deus. Durante 6 dias, Deus trabalhou com suas palavras, formou cada elemento do universo e deu vida a todas as criaturas. No 7º dia, ele descansou. Todos vocês provavelmente conhecem a história que é contada na Bíblia. Mas vocês já ouviram falar de como o mundo foi criado de acordo com a cultura tupi-guarani? Esse será o nosso tema de hoje. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram às terras onde hoje é o Brasil. Liderados por Pedro Álvares Cabral, uma frota com 3 embarcações e cerca de 1.500 tripulantes saiu de Lisboa e chegou onde hoje é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. O objetivo das embarcações de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias, mas eles se afastaram da costa africana e descobriram que havia terras ao leste. Ao chegarem em terras tupiniquins, os portugueses encontraram um povo nativo que, ao menos para eles, era um povo primitivo. Os índios que encontraram com Cabral na praia pertenciam ao grupo linguístico tupi, que habitava o litoral. Os nativos viviam por aqui com a ausência de propriedade privada e tendo a produção das tribos como comunitária. O trabalho entre os índios era dividido de acordo com a idade e o sexo. Os índios moravam em ocas, que eram construídas de sapé ou palmeira. As ocas formavam um grande círculo local onde os índios comiam e faziam suas cerimônias religiosas. E é aqui onde eu queria chegar. Assim como outras civilizações possuem suas lendas e mitos, com os índios não eram diferentes. Havia diversas tribos com histórias mirabolantes que, inclusive, estão cravadas na nossa cultura e folclore até hoje. Um desses povos era o Tupi-Guarani, que acreditava em um Deus supremo, o Deus do Trovão, conhecido apenas como Tupã. Esses índios acreditavam que era possível escutar a voz de Tupã durante as tempestades, os trovões que se chamavam Tupã-Sinunga. Traziam com eles uma grande luz chamada de Tupá-Beraba. Para eles, Tupã era o Deus da criação e da luz. Agora, eu vou contar detalhe por detalhe de como aconteceu a criação do nosso mundo de acordo com a crença do povo Tupi-Guarani. No início de tudo, quando tudo era nada e não havia nem mesmo tempo, vivia Yamandu. Esse Deus é o ancestral dos ancestrais, conhecido como o silêncio que tudo ilumina. Um belo dia, Yamandu quis conhecer sua própria dimensão. Yamandu se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Assim, para conhecer toda a sua dimensão, ele se transformou em uma grande coruja primordial. Essa coruja era tão rápida e bela quanto qualquer outra coisa. A coruja Yamandu passeou dentro da grande noite e mais uma vez viu o quanto era vasto. Mas Yamandu queria mais. Ele queria conhecer o seu tamanho e, por isso, resolveu se transformar em um colibri, um beija-flor típico da América Central e do Sul. Yamandu então voou e conseguiu, com uma velocidade incrível, conhecer todas as dimensões de si mesmo. Mais uma vez, Yamandu viu que era vasto. Não satisfeito, Yamandu se transformou em um gavião real e voou até os seus limites. Essa última experiência fez Yamandu pensar que precisava criar mundos para toda essa imensidão. Foi então que ele começou a cantar e as estrelas começaram a surgir. Ele cantou por dias seguidos, até que todos os mundos estavam criados. Yamandu então se recolheu para dentro de si e se transformou no grande sol. Depois do vento desse sol, nasceu Tupã. Tupã tinha nascido do próprio coração de Yamandu e o ajudou a acabar de criar os mundos. Mas faltava uma coisa para Tupã. Um dia, ele sonhou com a Mãe Terra e resolveu criar do seu próprio pensamento o Petenguá. Para quem não sabe, o Petenguá é uma espécie de cachimbo sagrado com poderes místicos.
Ao soprar o Petenguá, Tupã também soprou o espírito da Mãe Terra, que viajou no espaço em forma de uma serpente prateada e luminosa. A Mãe Terra então disse: "É aqui." A Mãe Terra se encolheu e adormeceu no lugar escolhido. Tupã foi até lá, que tinha se transformado em uma tartaruga. Tupã então desenhou em seu casco tudo o que teria no nosso mundo: os vales, as montanhas, os rios e até as cachoeiras. Mas ainda faltava uma coisa. Tupã pensou que poderia ter alguém para ajudá-lo a continuar a criação, assim como ele fez com Yamandu. Tupã então, a partir do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, o Nanderovuçu, também conhecido como Tupã-Mirim. Esse primeiro ser não tinha a mesma estrutura física que nós temos hoje. Ele era um ser alado, luminoso, semelhante a um pássaro. Tupã então disse para Tupã-Mirim vir habitar a terra, mas ele não sabia como andar e nem como viver por aqui. Tupã-Mirim então voltou até Tupã e relatou que não conseguia viver na terra. Tupã lhe disse o seguinte: "Procure nas 4 direções. Em cada direção você vai encontrar um mestre que irá ensiná-lo como habitar esse mundo físico." Tupã-Mirim partiu à terra e foi do sol nascente ao poente. Ele então encontra a pedra e pede para ela o ensinar a viver na terra. A pedra disse: "Claro, entre em mim que você vai aprender." Tupã-Mirim entra dentro da pedra e aprende a meditar. Ele também descobre como é viver na terra como uma pedra. Depois, ele vai em busca do próximo mestre, dessa vez ao sul. No sul, ele encontra uma palmeira que diz a mesma coisa que a pedra disse a Tupã-Mirim. Ele se enraiza na palmeira e descobre como é viver com a palmeira no nosso planeta. Aí, Tupã-Mirim vai para o norte, onde encontra uma onça que ele nunca tinha visto. Tupã-Mirim entra na onça e pela primeira vez caminha na terra, sente cheiro, corre e enxerga. Quando Tupã-Mirim vai para o leste, ele encontra uma gruta de onde sai uma luz. A luz era uma serpente prateada, o espírito da terra. Tupã-Mirim questiona o espírito sobre como habitar esse planeta e o espírito começa a andar em círculos, acumulando barro no chão, formando pernas, quadris, braços, tronco, e assim é formado o primeiro ser humano. A Mãe Terra então o aconselha a entrar no corpo para aprender a viver nesse planeta. 2 cristais são colocados no corpo para que ele possa enxergar. A Mãe Terra então fala para Tupã-Mirim entrar no corpo e ir para fora da gruta ver como a terra é maravilhosa. Tupã-Mirim não tinha visto as belezas do nosso planeta com olhos cristalinos, e quando o faz, ele fica maravilhado com o que vê. A Mãe Terra dá um dom para Tupã-Mirim, o dom de falar. Tupã então disse sua primeira palavra: Arara. Assim surgiu a primeira arara. Depois ele disse Urcurea e surgiu a primeira coruja. Dessa maneira, todos os pássaros do mundo foram criados. Depois disso, animais como jacarés, peixes, plantas e tudo o que é vivo na terra foi criado a partir das falas de Tupã-Mirim. Depois de criar tudo, Tupã-Mirim foi até uma cachoeira, se viu no reflexo da água cristalina e disse: Mavutzinin, Mavutzinin. Significa: que coisa bela, que coisa maravilhosa. Quando ele disse isso, foi criada a primeira mulher, nomeada Mavutzinin. Tupã-Mirim foi ensinar todas as coisas para Mavutzinin, mas havia um detalhe, pois ele só tinha criado animais cinzentos. Mavutzinin então disse a palavra Panambi, que significa borboleta. Depois ela falou o nome de todos os bichos coloridos, das frutas, flores, participando da criação do mundo ao dar cor a todas as coisas. Tupã-Mirim então questionou Mavutzinin se ela não gostaria de ter mais pessoas no mundo. Ele então foi até a floresta, fez a primeira maraca, uma espécie de chocalho feito com cabaça e sementes. Ele chacoalhou a maraca e cantou vários sons. Com isso, as sementes viraram crianças e assim nasceu a primeira tribo, os nossos primeiros ancestrais. Depois, Tupã-Mirim e Mavutzinin se cansaram de ficar na terra. Eles entregaram um corpo e Tupã-Mirim foi morar no sol
e Mavut Zinin na Lua. Essa foi a história de como o mundo foi criado, de acordo com o povo Tupi-Guarani. Lembrando que existem alguns conflitos entre o nome dessa crença. Uns dizem que Tupã, com a ajuda da deusa Araci, criou a Terra. Mas é bem provável que todas as histórias fazem referências aos mesmos deuses, mudando apenas os nomes. O mais engraçado é que, quando Tupã cria a Terra, tudo começa a partir de um monte na região do Areguá, no Paraguai. Nesse local foi criado tudo que existe, os mares, florestas e animais. Mas e você? Conhecia a lenda da criação do mundo segundo o Deus do Brasil? Lembrando, mais uma vez, você pode ter escutado essa mesma história com nomes diferentes, até porque essa lenda é muito antiga e pode ter tido algumas alterações ao longo da história, tá? Bom, por hoje é só isso. Mas nós nos encontramos aqui no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, ok?